Oi, meu nome é Michele, eu sou aluna do último semestre de Letras em Inglês e eu vou apresentar hoje meu produto virtual. Ele foi desenvolvido para a disciplina de Estágio Curricular Obrigatório 2 e ele foi feito em forma de videoaula. O título da minha videoaula é o uso de tecnologias no ensino-aprendizagem de língua inglesa em tempos de pandemia. O objetivo da minha videoaula é auxiliar os docentes no planejamento de aulas para plataformas de educação online. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando você pega coronavírus? Sabe como você pode pegar? Quais são os sintomas e o que fazer para se proteger? Não? Então este vídeo é para você. Bem, imagina que você precisou sair de casa para trabalhar, ir ao mercado, à farmácia. É nessa hora que você pode entrar em contato com o vírus, pois só de dividir um elevador ou pegar em qualquer superfície contaminada, você já está correndo risco. Aí, sem perceber, você coça o olho ou o nariz. É neste momento que o coronavírus entra no seu corpo e vai para a sua corrente sanguínea ou sistema respiratório. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. É neste período que o vírus se instala no pulmão, matando as células pelo caminho. Essa multiplicação continua de modo acelerado e por volta do 4º dia, a pessoa já se torna um possível transmissor. Ou seja, mesmo sem sintomas, a pessoa pode infectar todos que entram em contato direta ou indiretamente com ela. É por isso que você deve fazer a sua parte. Se puder, fique em casa. Se sair, use máscara e siga as orientações de prevenção do Ministério da Saúde. Ficar em casa, sempre que possível, reduz o risco de transmissão, evita sobrecarga nos sistemas de saúde e, assim, permite que mais pessoas tenham um tratamento adequado, diminuindo o número de mortes. Mas a doença não afeta a todos da mesma maneira. A maioria das crianças, dos jovens e dos adultos jovens terão sintomas leves. Os mais comuns são febre, tosse seca, falta de ar, cansaço e, em alguns casos, diarreias, náuseas e vômitos. Já nas pessoas do grupo de risco, esses sintomas podem ser mais severos, com inflamações, acúmulo de líquido no pulmão e falta de ar grave, que geralmente são observados depois de uma semana, sendo necessária a internação, pois o paciente precisa de suporte respiratório. Nos casos mais graves, o paciente pode ser internado imediatamente, pois seu pulmão já está muito comprometido e com pneumonia grave. Em situações de gravidade, a pessoa pode evoluir para óbito. Apesar da maioria dos casos serem leves a moderados, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Em caso de suspeita de contaminação por coronavírus, não precisa sair de casa para se consultar. Fale com o TeleSUS, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus e fale no chat ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS ou mande um oi no WhatsApp no número 61 9938 0031. A gente vai conversar agora um pouco, então, sobre como que acontece o processo de ensino-aprendizagem, tá? A gente vai falar de uma maneira global, sem pensar no contexto da pandemia nesse momento. Um dos documentos mais importantes do ensino brasileiro é a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Ela é um documento que norteia quais são os conteúdos e os objetivos do ensino no Brasil. Então, para cada disciplina, ela tem uma série de competências a serem desenvolvidas. Ela define quais são as competências. Então, eu vou ler para vocês as competências e a gente vai conversar um pouco mais sobre cada uma delas. A primeira competência diz que o aluno precisa identificar o lugar de si e do outro em um mundo plurilingüe e multicultural, refletindo criticamente sobre como a aprendizagem de língua inglesa contribui para a inserção dos sujeitos no mundo globalizado, inclusive no que concerne ao mundo do trabalho. Ou seja, tu não pode só ensinar inglês puramente por ensinar, né? Essa ferramenta, no caso essa língua, ela precisa servir também como uma ferramenta de reflexão da importância da língua, da importância do sujeito, né? E de como tu vai utilizar essa língua no mundo, né? E para te posicionar no mundo. Competência 2. Comunicar-se na língua inglesa por meio do uso variado de linguagens em mídias impressas ou digitais,
reconhecendo-a como ferramenta de acesso ao conhecimento, de ampliação das perspectivas e de possibilidades para a compreensão dos valores e interesses de outras culturas e para o exercício do protagonismo social. Ou seja, tu deve mostrar ao teu aluno, né, a importância da língua. Novamente, a BNCC remete à importância da língua, né, de que ela é um fator cultural de um país e, portanto, ela representa esse país como as outras ferramentas culturais que existem. Competência 3. Identificar similaridades e diferenças entre a língua inglesa e a língua materna ou outras línguas, articulando-as a aspectos sociais, culturais e identitários, em uma relação intrínseca entre língua, cultura e identidade. Então, novamente, é um ensino de língua significativo, né? É um ensino voltado para a importância cultural da língua. Competência 4. A competência 4 diz que o aluno ele tem que ter a capacidade de elaborar repertórios linguístico-discursivos da língua inglesa, usados em diferentes países e por grupos sociais distintos, dentro de um mesmo país, de modo a reconhecer a diversidade linguística como direito e valorizar os usos heterogêneos, híbridos e multimodais emergentes nas sociedades contemporâneas. Então, a BNCC traz também uma reflexão sobre a questão da norma culta que a gente tem aqui no Brasil, né? Que ela pode ser ampliada para todas as outras línguas, que é tu não privilegiar uma modalidade linguística em relação a outras. Tu deve valorizar todas as variações existentes e ensinar quando elas devem ser utilizadas. Competência 5. Ela diz que o aluno deve saber utilizar novas tecnologias com novas linguagens e modos de interação para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na língua inglesa, de forma ética, crítica e responsável. Então, a BNCC também se atenta para o caráter de pesquisa, né, da língua. De tu conseguir ser crítico naquilo que tu seleciona como leitura, como oralidade, como audição, o que tu vai ouvir naquela língua, né, o que tu vai ler, tudo que tu vai ter acesso naquela língua, tu tem que ter uma certa criticidade no que tu pode confiar e no que tu pode não confiar no que tu tá lendo, né? Sexta e última competência é conhecer diferentes patrimônios culturais, materiais e imateriais difundidos na língua inglesa, com vistas ao exercício da função e da ampliação de perspectivas no contato com diferentes manifestações artístico-culturais. Então, mais uma vez, remete, né, à questão de bens materiais e imateriais daquela cultura, porque a língua, ela é sempre atrelada à cultura. Então, o que a gente pode ver dessas competências? Que elas visam que o ensino seja significativo e tenha um sentido, né? Que o aluno ele aprenda questões culturais, questões sociais, tudo que envolve a língua. Enquanto a gente aprende a língua portuguesa, a gente também tem contato a esse tipo de questão social, cultural, mas como a gente está imerso nesse ambiente, né, tanto na língua portuguesa, como é o nosso caso, como na L1 de outras nacionalidades, tu tá tão imerso naquela cultura, naquela questão social, que muitas vezes tu não te dá conta dessas distinções, né, e da importância de aprender isso. Quando tu vai aprender uma L2, tu também precisa ter contato a esse tipo de experiência, né? E entender que a língua ela não é um fator isolado, ela é um fator cultural e social. Outra definição da BNCC são os eixos de aprendizagem, que no caso da língua inglesa são oralidade, leitura, escrita, conhecimentos linguísticos e dimensão intercultural. Quando a gente pensa nesses eixos, né, vem imediatamente à nossa mente como que a gente vai desenvolver esses eixos, trabalhar esses eixos, né? Antes da pandemia, com certeza, o professor estava muito mais ligado ao presencial no sentido de todas as atividades que eram planejadas eram pensadas dentro da sala de aula, cara a cara com o teu aluno, né? E com uma gama de possibilidades de ferramentas muito grande. Com a função da pandemia, isso mudou um pouco, a gente vai ver mais pra frente, né? Mas o que a gente quer discutir aqui nessa videoaula? Como é que a gente faz para desenvolver esses eixos, né? Não da mesma forma, mas da forma mais próxima possível, como seriam desenvolvidos em sala de aula.
Então, o que a gente vai trazer para cá, para as questões aqui dessa videoaula, é como que tu pode planejar a tua aula em plataformas de educação online a fim de cumprir os requisitos que a BNCC predispõe, pensando em aulas presenciais. Quais foram as mudanças, né, que aconteceram por causa da pandemia? Como a gente teve as medidas sanitárias de afastamento, né, o professor ele não tinha mais na sala de aula o seu local de ensino. Né? Esse local de ensino ele mudou muito e ele foi para as mais variadas plataformas. Mas a principal mudança ela não se dá pelo local de ensino, e sim pela forma de ensino, né? Tu não tem mais o teu aluno ali cara a cara, tu não consegue mais puxar ele para o ensino tanto quanto tu puxaria se tu tivesse presencialmente, né? Então, o aluno não sente tanta motivação, tu, enquanto professor, também não se sente tão motivado, né? Porque a gente vê no cenário educacional brasileiro muitos professores que não tiveram tanto contato com tecnologia. Nós que estamos saindo agora da faculdade, talvez a gente tenha um pouco mais de habilidade para lidar com essas questões. Mas muitos professores estão na rede pública de ensino, né? E na rede privada também, há muitos anos e não tem essa familiaridade com a tecnologia. Então, tu imagina, muitos professores se sentiram remando contra a maré, né? Fazendo de tudo que lhes era cabível, lhes era possível fazer e sentindo que aquilo ali não era suficiente. Então, o principal fator assim, que mudou o ensino é realmente a motivação. Porque tu não consegue avaliar o teu aluno como tu sempre foi preparado para avaliar, tu não consegue, o teu aluno não consegue não consegue produzir como ele estava acostumado a produzir, tá tudo diferente, né? As aulas elas não seguem mais aquela mesma lógica. Muitos professores têm que estar sempre retornando no conteúdo anterior, porque um aluno não pôde assistir, ou porque um aluno não se fez presente, enfim. E aí é sempre uma retomada anterior de conteúdo, o conteúdo não avança, né? E isso é muito desmotivante tanto para o professor quanto para o aluno, né? Então, nesse cenário, né, surgiram algumas plataformas de educação online. Algumas dessas plataformas elas não eram destinadas a esse fim, mas pela praticidade acabaram se tornando, né, também uma ferramenta, como é o caso do WhatsApp, por exemplo. Né, muitos professores enviam atividades por WhatsApp, recebem de volta também por WhatsApp. A gente tem também o Google Meet, né, que é uma ferramenta de transmissão de vídeo, né, onde as pessoas fazem chamadas de vídeo simultâneas. Várias outras ferramentas. No caso, também temos o Google Docs, né? Que o Google Docs ele permite que sejam montados formulários, né? Que seriam as provas que a gente fazia antes, né? Que no caso agora seriam por essa ferramenta. Tu consegue montar perguntas com opções, tu consegue montar perguntas descritivas também, né? Deixando o campo de resposta. E aí consegue avaliar o teu aluno mais proximamente, né? Do que tu avaliaria se ele tivesse presencial. Claro que nunca vai ser a mesma coisa, porque não é a mesma coisa. Mas tu conseguiria chegar mais perto do que tu estava habitualmente acostumado, né? Quando a gente volta, né, nas questões ali dos eixos, a questão de oralidade, ela pode ser trabalhada através de aulas de videochamada, né? Porque tu pode conversar com teu aluno em língua inglesa, tu pode pedir trabalhos em que eles conversem entre os colegas em língua inglesa, e essas ferramentas possibilitam essa conversa. Na questão da leitura e da escrita, tu consegue enviar textos para os teus alunos, né? E consegue pedir produções escritas deles também, que eles te retornem, corrige, manda de volta. É um processo mais lento, que em sala de aula seria mais ágil, mas ele consegue se manter também na pandemia, né? Também com as aulas à distância. Na questão dos conhecimentos linguísticos também, né? Tu consegue enviar exercícios para os teus alunos, né? O conhecimento linguístico ali, tu vai treinar conjugação verbal, enfim, artigo, pronome, preposição, e tudo isso tu consegue treinar mandando ali nos formulários do Docs uma atividade, né? E a explicação sendo feita através de videoaulas. Na questão da dimensão intercultural, né? Tem também a possibilidade de séries, vídeos, né, que abranjam as questões culturais.
a gente sabe que toda vez que a língua inglesa é utilizada, a cultura inglesa está presente. Mas tu vai selecionar os vídeos ali, o filme, enfim, série, de acordo com o que tu tá trabalhando no momento, né? Nos meus planos de aula, eu utilizei a série Modern Family, né? Porque eu queria trabalhar ali com eles a questão de como tu pronuncia pai, mãe, vô, vó, enfim, montando uma árvore genealógica com os personagens, né? Que eles deveriam nomear a ocupação deles na família, né? Então, eu acho que é uma ferramenta legal e que tu consegue mandar para os teus alunos mesmo que tu não esteja presencialmente com eles. Por fim, então, vamos resumir, né? O que a gente aprendeu? É impossível tu ter uma aula online que aconteça exatamente da mesma forma como a tua aula presencial aconteceria. É impossível que o teu planejamento de aula presencial aconteça exatamente como tu quer. Então, tu imagina numa aula remota, né, com mais outros 1000 fatores ali que podem atrapalhar, digamos assim, o andamento que tu planejou para tua aula. Então, nesse sentido, a gente, como professor, também tem que ter um limite de cobrança, né? A tua aula não vai ser igual à tua aula presencial, isso é impossível. Mas a gente tem uma série de ferramentas disponíveis, né, para que as nossas aulas sejam o mais próximo possível do que a gente gostaria de dar de aula como se elas fossem presenciais. Então, existem ferramentas, existem muitas possibilidades. A língua inglesa ela pode ser trabalhada à distância. Os eixos da BNCC podem ser respeitados, as competências da BNCC podem ser desenvolvidas. O que a gente precisa é adaptar as expectativas e adaptar as nossas aulas para as ferramentas que a gente tem disponíveis hoje em dia. Agradeço muito quem ficou até o final e essa foi a minha videoaula. Obrigada!